Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal QI Exatas. Eu sou o professor Elvis Pantoja, estamos no curso de Matemática Básica e hoje a gente vai falar sobre sistema de numeração decimal, ok? Vamos para a aula. Muito bem, então o sistema de numeração decimal que conhecemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, ele também é conhecido como sistema indo-arábico. Esse nome vem do fato dele ter sido desenvolvido com contribuições da Índia e do mundo árabe. É um sistema que é formado por 10 símbolos, e esses símbolos eles são chamados de algarismos. E eles são o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Com apenas esses 10 algarismos, a gente consegue representar qualquer número dentro desse sistema. O valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa na representação de um número. É por isso que se diz que o sistema de numeração decimal é posicional. Para a gente entender um pouco sobre essa questão do valor posicional de um algarismo, eu trouxe 3 exemplos que a gente vai fazer uma pequena análise agora. Olhem para o número 1345. O algarismo 5 que está em destaque, ele está na primeira posição, a posição das unidades. Então, o valor equivalente desse algarismo 5 é 5 unidades. Portanto, o seu valor posicional aqui é 5. Agora vejam o número 578. Observe o algarismo 5, tá? Ele aparece novamente, mas reparem que aqui ele está em outra posição. Aqui ele ocupa a terceira posição, que é a posição das centenas, tá? Por isso, o algarismo 5, neste caso, ele equivale a 500 unidades. Então, o valor posicional do algarismo 5 neste número é 500. Então, observe, o mesmo algarismo, mas com valor totalmente diferente. Tudo por causa da posição que ele ocupa. Tranquilo? Muito bem. Mais um exemplo. Observe agora o número 56.172. O algarismo 5, neste número, ele ocupa a quinta posição, a posição das dezenas de milhar. Ok? Então, ele equivale aqui a 50.000 unidades. Logo, o valor posicional do algarismo 5 é 50.000. E observe uma coisa curiosa, pessoal, que a cada casa que a gente avança para a esquerda, aqui nesse sistema, a gente está multiplicando por 10. Por exemplo, o valor posicional do número 7 aqui é 70, porque é 10 vezes 7. A gente avança novamente, quer saber o valor posicional do 1. Então, a gente multiplica por 10. A cada casa que a gente avança, a gente multiplica por 10. Como aqui já multipliquei por 10 vezes 10, isso aqui dá 100. Vezes 1, o valor posicional desse 1 é uma centena, ou seja, são 100 unidades. Tá bom? Eu quero saber o valor posicional do 6, por exemplo. Ó, o 6, basta multiplicar por 10, porque eu já avancei novamente mais uma casa. Então, eu tenho 10 vezes 10, que dá 100, vezes 10, que dá 1.000, vezes 6, 6.000. Então, o valor posicional do 6 aqui é 6.000 unidades. Ok? E o 5 a gente já observou, né? Claro, a gente avança novamente. Isso aqui multiplica por 10. Logo, a gente tem 10 vezes 10, que dá 100. 100 vezes 10, que dá 1.000. 1.000 vezes 10, que dá 10.000. E 5 vezes 10.000, 50.000, que é justamente o valor posicional do algarismo 5 neste número. Legal, né, gente? Muito bacana. Agora a gente organizou tudo isso em uma tabela, para a gente falar sobre ordens e classes. Vamos lá. Como é que funciona? Ó, a gente conta sempre, tá, da direita para a esquerda. Aqui na direita a gente tem a primeira ordem, logo depois a segunda ordem, logo em seguida a terceira ordem. E a cada 3 ordens, a gente agrupa, né, no caso, 3 ordens, em uma classe. E essa primeira classe se chama classe das unidades simples, ok? E isso continua. Então, a gente tem quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Como eu disse, a cada 3 ordens, a gente agrupa em uma nova classe.
E essa próxima classe se chama classe dos milhares. Continuando o processo, sétima ordem, oitava, nona ordem. Novamente temos mais 3 ordens. Logo, a gente tem uma nova classe, a classe dos milhões. Tranquilo? E esse processo, pessoal, continua. No caso, se fosse a décima, 11ª, 12ª ordem, a gente teria a classe dos bilhões e assim por diante. Perfeito? Legal. Agora, observe que na primeira ordem, a gente chama isso de unidade simples, porque a gente está na classe simples. A segunda ordem é chamada de dezena simples, que a gente está também na classe simples. E a centena, que é a centena simples. E isso vai se repetir para as outras classes. Elas serão compostas de unidades, dezenas e centenas, tá? Porém, elas recebem justamente o nome da própria classe. Então, na quarta ordem, a gente tem as unidades de milhar, porque nós estamos na classe dos milhares. Quinta ordem, dezena de milhar, e a sexta, centenas de milhar. E isso continua sempre, unidade, dezena e centena. Então, aqui vamos ter na sétima ordem, unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. E assim por diante, e esse processo continua. Ok? Eu trouxe um número, que é este número aqui, tá? Que você está observando, que nós lemos esse número da seguinte forma: 5.384.152. Vou repetir: 5.384.152, tá? Nós vamos, a partir de agora, utilizar este número para fazer uma pequena análise sobre ele, tá? Muito bem, então nós vamos olhar para cada algarismo deste número, tá? Vamos começar aqui pelo 2. O 2 ocupa a primeira ordem, tá? A primeira posição ali, ele equivale justamente a 2 unidades, ok? Já o número 5 está na segunda ordem, né? Ou seja, na casa das dezenas simples, então ele equivale a 5 dezenas, ou, se a gente preferir, dizer que ele equivale a 50 unidades, também está correto. O número 1, que está na terceira ordem, ele equivale a uma centena, já que ele está na casa das centenas simples. E a gente pode dizer, então, que ele equivale a 100 unidades, já que é uma centena somente. Já o número 4, que está aqui na quarta ordem, ele equivale a 4 unidades de milhar, ou 4.000 unidades. Perfeito? O número 8, ele está na quinta ordem, ou seja, ele está na casa das dezenas de milhar, então a gente diz que ele equivale a 8 dezenas de milhar, ou 80.000 unidades. O número 3, que está aqui na sexta ordem, ele equivale a 3 centenas de milhar, ou 300.000 unidades. E, por fim, o número 5, que equivale a 5 unidades de milhão, né? Ou, se você preferir, a 5 milhões de unidades. Perfeito? Bom, agora a gente vai aprender a decompor um número, certo? E para decompor o número, uma das estratégias que a gente utiliza é a seguinte: escrevê-lo, né, como a soma das parcelas de cada ordem. E para isso, a gente já viu no slide anterior quanto vale, né, em unidades cada algarismo. Então, a gente pega essas unidades e soma, né, como parcelas, transforma ali uma soma de várias parcelas em que essas parcelas são os valores correspondentes de cada algarismo, tá? Em unidades, ok? Então, o número 5 equivale a 5 milhões. Então, basta a gente somar 5 milhões. Esse número 3 equivale a 300.000. O 8 equivale a 80.000. E a gente vai somando. O 4 equivale a 4.000. O 1 equivale a 100. Tá? O 5 equivale a 50. E o 2 equivale a 2 unidades. Então, observe que se a gente soma todas essas parcelas, a gente consegue obter o número em que a gente estava decompondo. Certo? Então,
esta é uma forma de decompor, não é a única forma. Eu trouxe mais algumas outras opções para você aqui. Existem várias formas de decompor, ok? Basta transformar isso em uma soma. Essa aqui talvez seja a mais completa, né? A gente chama de decomposição canônica, tá? Mas fica a dica para você também testar outras formas de decomposição dos números. Olha só outros exemplos que eu trouxe de decomposição. É o mesmo número, agora a gente pega aqui somente o 5, a gente transformou aqui 5 milhões e somou com os 384.152. É uma outra forma de decompor. Outra forma, então, seria, pega aqui 5.384.000, soma com 100 e soma 52 unidades. Também, o importante é você observar que a soma dessas parcelas tem que dar o número que a gente está decompondo, certo? Outra forma seria pegar ali o 5 milhões, aí o 380.000, 4.000, 150 e 2 unidades. Somando tudo, também a gente vai obter os 5.384.152. Correto? Legal. Então, a gente fica por aqui. Na aula de hoje eu queria mostrar isso para você, logo o sistema de numeração decimal. Tem mais coisa para falar sobre ele. Quando a gente for trabalhar potenciação, a gente vai mostrar como é que a gente pode agrupar as bases 10, tá? Agrupar esses números de acordo com as potências de base 10, certo? Então, agora você já entende como os números são organizados e a próxima aula a gente vai trabalhar operações com os números naturais. A gente deve começar com adição, depois subtração e assim por diante. Lembrando que a gente está aqui num curso de matemática básica, então a gente está bem light, né, para você realmente aprender do zero a matemática no seu ritmo, que é a nossa proposta, ok? Obrigado, espero você na próxima aula. Tchau, tchau.